Agroecologia em prosa virtual. Agroecologia, saúde e cidadania. Ações do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica, NERA, pelo bem viver. Diálogos e convergências entre saúde e agroecologia, com André Búrigo e mediação de Shirley de Santos. Bem, bom dia, mais uma vez a gente aqui reunido no nosso Agroecologia em Prosa. Eu sou Shirley, para quem não me conhece, sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, do Campus 2, em Lagoa Seca, do curso de Agroecologia, e também do curso técnico em Agroindústria. E esse projeto, Agroecologia em Prosa, na verdade faz parte de um projeto, de um programa de extensão, que eu coordeno, que faz esse diálogo entre agroecologia, saúde, cidadania, tudo pensando no bem-estar, os projetos que têm esse diálogo, que, de alguma forma, tenta fazer essas conexões. E esse Agroecologia em Prosa é uma atividade, uma das atividades dentro desse programa de extensão, que a gente normalmente faz lá no campus, com convidados, fazendo sempre essa proposta do diálogo de saberes, E como a gente está nesse período de isolamento, de distanciamento social, a universidade está com as atividades presenciais suspensas, para a gente não ficar completamente parado, a gente resolveu dar continuidade ao Agroecologia em Prosa de forma virtual e tendo a possibilidade de ter convidados e convidadas que não moram no nosso estado, que têm já uma experiência, um trabalho em agroecologia ou nesse diálogo da agroecologia com a saúde, e que dificilmente poderia estar conosco no nosso campus para fazer essa prosa presencialmente com a gente. Então, a gente está aproveitando a oportunidade de poder fazer uma troca de saberes virtuais, com essas pessoas queridas e que tem desenvolvido um trabalho tão interessante. E como eu falei, que se a gente tivesse no modelo normal do nosso Agroecologia em Prosa, a gente dificilmente ia ter essas pessoas conosco, como é o caso do André Búrigo, que eu vou chamar de Deco, todo mundo conhece o André como Deco, é até estranho chamá-lo de André, e que é um companheiro querido, do GT Saúde. Conheci o Deco através da minha inserção no GT Saúde da ABA, e o Deco tem já um trabalho, uma experiência fantástica desse diálogo entre agroecologia e saúde, que aí ele vai se apresentar, e falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência dele. O Deco mora em Florianópolis, ou seja, dificilmente o Deco estaria conosco aqui numa prosa presencial, e hoje ele é nosso convidado para a gente refletir, sobre como a agroecologia ela tem em si já a sua discussão sobre saúde, A gente, quando fala em agroecologia, a gente imediatamente pensa no bem-estar, a gente pensa no bem viver, a gente pensa numa qualidade de vida, tanto para quem está no campo como para quem está na cidade, E é nessa proposta que faz parte do nosso programa de extensão, de fazer esse diálogo entre agroecologia e saúde, que a gente tem um prazer enorme de poder ter esse espaço hoje de manhã, essa prosa, com o nosso querido Deco. Então, Deco, você está com a palavra e vamos começar a nossa prosa. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Sim. Eu quero começar agradecendo a Shirley pelo convite e parabenizar por essas lives, pela organização dessa atualização do projeto, aí, como ela bem contextualizou, tem contextualizado no início dessas lives, Eu acompanhei duas e acompanhei parcialmente essas duas, não consegui ficar a manhã toda, acompanhei um pouquinho da Fernanda
Almeida, colega da Fiocruz e também companheira do GT de Saúde da ABA, e da Val, também colega da Fiocruz, e não consegui acompanhar as outras, mas assim que tiverem no canal do YouTube eu vou dar uma boa olhada, porque eu sei que com a Fernanda Andrade foi muito, muito boa também, e é muito bom esses diálogos, né? Eu acho que isso extrapola, tanto é uma oportunidade para o grupo de ter algumas pessoas, como Shirley disse, que talvez não poderiam estar nas rodas, mas é uma oportunidade para nós também, que estamos longe, de poder conhecer um pouco do grupo e poder acessar essas rodas de conversa virtuais. Então, agradeço e parabenizo pelo projeto, pela iniciativa. Gente, eu vou apresentar muito brevemente e depois fazer uma fala, tentar ser bem breve na fala, para a gente poder dialogar. Então, eu sou natural de Santa Catarina, fiz veterinária, me formei em veterinária, depois eu fui estudar saúde pública, fiz residência em saúde coletiva, mestrado em educação e saúde na Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, onde eu também estou terminando meu doutorado e por isso que eu estou morando em Florianópolis. Vim fazer parte do meu doutorado na UFSC, na Federal aqui de Santa Catarina, no programa de agroecossistemas. E eu trabalho na Fiocruz desde 2008, trabalhando com a educação do campo, desenvolvendo currículos, pensando saúde no campo, saúde dos povos do campo e da floresta, muito junto à Via Campesina. Então, como pensar currículos que integram essas dimensões, e aí a gente começou já nos primeiros cursos a desenvolver disciplinas de agroecologia dentro dos cursos de saúde, pensando a dimensão da permacultura, trazendo esses elementos para dentro dos currículos, e junto com o setorial de saúde do MST, desenvolvendo essas experiências. E depois eu posso mostrar para vocês aqui uma sistematização de uma experiência pedagógica que a gente desenvolveu em assentamentos da reforma agrária do Ceará e do Paraná, com alunos de vários lugares do Nordeste e do Sul do Brasil. E, atualmente, eu tô trabalhando desde final de 2017, eu trabalho numa das vice-presidências da Fiocruz, que é uma área que cuida da área de saúde, ambiente e sustentabilidade da instituição, que chama Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, aonde a gente está organizando uma agenda de saúde e agroecologia da Fiocruz desde o iníciozinho de 2018. E então, a partir desse lugar, um pouco de quem está nesse momento contribuindo na organização dessa agenda junto com outros companheiros e companheiras, que também eu estou falando um pouco aqui. E para começar, não sei se vai dar certo aqui online, mas eu queria iniciar minha fala e finalizar minha fala mostrando 2 vídeos bem curtos para vocês. Talvez vocês tenham visto, está circulando nas redes sociais, mas vou apresentar para vocês aqui. Nesse momento difícil que estamos vivendo, precisamos seguir as orientações das autoridades responsáveis e só sair de casa em casos de extrema necessidade. Nós, da agricultura familiar, prestamos um serviço essencial. Continuamos produzindo alimentos para chegar até você. E não é qualquer alimento. É importante que seja um alimento de verdade, fresco, nutritivo e sem agrotóxicos. Produzido e comercializado de acordo com todas as medidas de segurança. Porque nesse momento, é fundamental que você confie na origem do que está comendo. Agora, mais do que nunca, é importante estimular quem produz em cada local. E nós estamos sempre perto de você. Não importa em que parte do Brasil você esteja, tenha certeza, há sempre agricultores e agricultoras familiares produzindo alimento saudável para a sua família. Nesse momento tão difícil, nós estamos fazendo exatamente o que sempre fizemos. Trabalhando para levar mais saúde para a sua mesa. Faz bem para nossas famílias, faz bem para a sua. Deixa eu voltar aqui, gente.
Deco, o pessoal está pedindo para depois você compartilhar o link do vídeo no chat. Compartilho. Eu só não vou compartilhar agora, gente, porque senão eu me perco no raciocínio e ao mesmo tempo tento copiar o link. Mas assim que eu encerrar a fala, eu pego os links e mando para vocês. Eu vou apresentar mais um no final. Esses vídeos estão todos no canal do YouTube da Articulação Nacional de Agroecologia. Os dois que eu vou mostrar e outros muito bons também, né? E por que eu estou começando com esse vídeo e vou finalizar com esse vídeo? Porque a Agenda de Saúde e Agroecologia da instituição, ela está sendo, desde o iniciozinho, ela está sendo construída em diálogo permanente com a Articulação Nacional de Agroecologia e com a Associação Brasileira de Agroecologia. Então, quando uma instituição de ciência e tecnologia de saúde que pertence ao SUS toma a decisão de organizar essa agenda de saúde e agroecologia, a gente, a partir do reconhecimento de quais são as organizações nacionais que organizam esse campo no Brasil, a gente chama a ANA e a ABA para dialogar e para juntos construir um processo. Então, esses vídeos, esse e o último, são resultados de um trabalho que a gente está fazendo agora, no contexto da pandemia, mas que já está sendo feito já há bastante tempo, nesse contexto, e parte do reconhecimento de quanto que a agroecologia é importante para a saúde da população e do planeta. Eu vou iniciar contando para vocês um pouco de uma história. Eu e Shirley, a gente estava conversando sobre que título dar para essa prosa aqui, né? E o título que eu sugeri a ela foi Diálogos e Convergências entre Saúde e Agroecologia, para poder pegar, a partir desse título, contar para vocês justamente esse processo que vai depois culminar, entre outras coisas, nessa agenda de saúde e agroecologia da Fiocruz. Então, os processos de aproximação entre o campo da saúde e o campo da agroecologia, eles são históricos e certamente vêm lá do final da década de 70, início da década de 80, o surgimento do movimento pela agricultura alternativa na época, mas também do surgimento da luta pela democratização da sociedade, da luta pelo acesso à terra, pela reforma agrária e pelo direito universal à saúde, que depois vai culminar na conquista do Sistema Único de Saúde na Constituição de 88. Mas, de uma certa forma, esses dois movimentos eles também vão caminhar um pouco de forma paralela e vão se unificar com mais força a partir do final da primeira década desse século. E tem um processo que é muito importante para isso, que é justamente um encontro chamado de Encontro Nacional de Diálogos e Convergências. Esse encontro ele vai ser organizado e ser puxado pelo movimento agroecológico, pela Articulação Nacional de Agroecologia, já num contexto depois do segundo Encontro Nacional de Agroecologia, realizado em 2006. O primeiro foi em 2002, desse encontro que resulta a criação da Articulação Nacional de Agroecologia. Depois teve em 2006. E entre o segundo Encontro Nacional de Agroecologia de 2006 e o terceiro ENA, que vai acontecer em 2014, em Juazeiro, é realizado em 2010 e 2011, o chamado Encontro Nacional de Diálogos e Convergências, que é um encontro que tem por subtema, deixa eu pegar aqui para poder ler para vocês, de cabeça eu não vou saber. Que tem por subtema Encontro Nacional de Diálogos e Convergências, agroecologia, saúde, justiça ambiental, soberania alimentar, economia solidária e feminismo. O que quer dizer esse nome super grandão que eu estou contando para vocês? E como que esse encontro vai ser organizado? A Articulação Nacional de Agroecologia faz um balanço, uma reflexão de que o movimento agroecológico, a luta pela agroecologia, ela também compartilha de princípios, de valores que estão acontecendo em outras lutas pela radicalização da democratização, do campo popular no Brasil, e ao mesmo tempo que a agroecologia ela precisava dialogar com esse conjunto de outras redes para fortalecer esses diálogos, e esses diálogos poderiam fortalecer ações convergentes, né, de fortalecer ações unificadas e articuladas com esses outros campos. E que também o campo da agroecologia
se continuasse dialogando entre as pessoas que já estavam dentro do campo agroecológico, teria limitações de conseguir avançar com diálogos mais amplos na sociedade. Então, a Articulação Nacional de Agroecologia, junto com a Associação Brasileira de Agroecologia, chama um conjunto de redes e associações para organizar esse processo. Então, ali é chamado a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a Rede Brasileira, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, organizações do campo feminista, como Marcha Mundial de Mulheres, Associação de Mulheres do Brasil, e é chamado também Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Acho que a maioria das pessoas que talvez não sejam do campo da saúde, a Abrasco ela é uma associação muito importante que organiza, que reúne pesquisadores, professores universitários, trabalhadores da saúde pública, estudantes da saúde pública do país, que foi criada em 79, no processo de luta pelo direito à saúde e pela democratização do país. Então, a Abrasco vai ser chamada a fazer parte desse processo. E essas redes todas, ao se reunirem, constroem uma metodologia para poder pensar em como construir esse processo de diálogos, a partir de onde ele poderia ser mais fértil metodologicamente. E dali vai se debruçar sobre um debate que era sobre o debate da pedagogia dos territórios. É com os pés nos territórios que a gente vai conseguir encontrar estabelecer os melhores diálogos para pensar as convergências das ações, para ser menos abstrato o processo e poder ser mais a partir das dimensões dos territórios. E ali se organizam 3 oficinas territoriais, se desencadeia o processo de organização desse encontro, que vai ser realizado em 3 oficinas territoriais, uma em Santa Catarina, a outra na Paraíba e outra em Minas Gerais. E essas 3 oficinas territoriais vão viabilizando esse diálogo, que vai culminar no encontro em setembro de 2011, em torno de 200, 250 pessoas, representando as diferentes organizações e redes, para promover diálogos a partir de um conjunto de temas. Então, ali se estabelecem pontos muito importantes, através da ABA, da ANA com a Abrasco, mas também através disso, com pessoas que estão atuando na saúde a partir de várias instituições. Evidente que esse não é o único espaço de articulação, muitos outros já aconteceram antes, a nível local, a nível regional, a nível estadual, mas esse é um marco importante que depois vai culminar numa sequência de ações articuladas entre essas organizações, né? A partir desse... Então, esse diálogo é mais amplo, envolve, como eu falei, economia solidária, justiça ambiental, feminismo, mas a Abrasco, junto com a ANA e junto com a ABA, vão desenvolver um conjunto de ações a partir dali. Logo na sequência, depois desse encontro, já tem um Congresso Brasileiro de Agroecologia, se não me engano foi o de Fortaleza, onde pessoas do campo da saúde pública vão participar dos congressos da ABA. E depois isso vai começar a acontecer em todos os congressos da ABA e da Abrasco. E também nos ENAs, no 3º ENA e no 4º ENA. Então, ali tem essa importância de aprofundar esses diálogos, e não à toa que a gente vai repetir esse nome, Diálogos e Convergências, na realização de um encontro de diálogos e convergências de saúde e agroecologia, daí com esse tema que a gente vai realizar em novembro de 2018 em Paraty, dentro do Quilombo do Campinho, já no contexto da construção dessa agenda de saúde e agroecologia da Fiocruz, que é construída junto com a ANA e com a ABA, como eu disse para vocês. Uma outra coisa muito importante desse processo, desse Encontro Nacional de Diálogos e Convergências, como eu disse para vocês, é a dimensão do território, das análises territoriais, de poder aprofundar análises e metodologias que, a partir dos territórios, pensam as questões. Então, o 1º e o 2º ENA não tem um debate territorial ou com foco em análises concretas dos territórios como dimensão. Ao passar pelo Encontro Nacional de Diálogos e Convergências, isso é incorporado fortemente também para dentro do movimento agroecológico, de forma mais ampla, que vai resultar no aprofundamento dessa metodologia no 3º ENA. Então, não é à toa que no 3º ENA vão ser realizadas caravanas agroecológicas territoriais em todas as regiões do Brasil, não me lembro agora se foram 17 ou 19, que vão acontecer, e que essa vai ser a estratégia metodológica de construção do 3º ENA, de organizar caravanas territoriais e, a partir dos territórios, buscando estabelecer diálogos e convergências
do campo agroecológico, com a saúde, com outras áreas, outros campos, a partir dos territórios que vão levar os subsídios para o debate lá na culminância no terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, e isso vai ser incorporado de forma estruturante ao movimento agroecológico e vai repercutir essa dimensão dos territórios na organização dos CBAs e dos ENAs dali para frente. Então, por isso que a gente traz aqui essa dimensão de diálogos e convergências como título dessa prosa nossa aqui de hoje, né? De que é evidente que o conjunto de práticas de agroecologia, elas impactam positivamente em diferentes dimensões da saúde das pessoas que estão envolvidas naquelas práticas, das pessoas envolvidas diretamente e indiretamente nessas práticas, uma dimensão mais imediata, mas também mais duradoura, mas também para poder dizer que isso é real desse conjunto de práticas, que algumas delas podem avançar ainda mais, com certeza, mas esse diálogo de convergência tem a ver com como que a gente estabelece processos para aproximar da forma mais qualificada possível e mais veloz possível o campo da saúde do campo da agroecologia. Muitas pessoas que estão construindo agroecologia no Brasil conhecem pouco da construção do Sistema Único de Saúde, conhecem pouco, ou estão pouco articuladas e relacionadas com quem está construindo a saúde pública, com quem está construindo a saúde coletiva, com quem está construindo o conjunto de práticas do Sistema Único de Saúde, assim como muitas pessoas que atuam no Sistema Único de Saúde ou nas universidades, na saúde coletiva, também desconhecem toda a força, a potência da agroecologia. Então, é justamente esses diálogos de convergências é um esforço bastante importante que tem sido feito aí já há mais de 10 anos, principalmente nos últimos 10 anos, tem avançado muito. Muita coisa tem acontecido. Então, esse é um elemento importante sim, que eu queria compartilhar com vocês. Depois, vou voltar a compartilhar minha tela com vocês para pegar e colocar mais alguns elementos e aí a gente poder abrir a troca de ideia aqui com todo mundo. Shirley, me orienta só numa coisa. A gente vai até às 11 horas, é a previsão do tempo geral da nossa prosa, certo? Isso, Deco, isso. A gente, em geral, está fazendo das 9 às 11. Ok. Então, beleza. Então, eu vou passar rápido, gente, por alguns elementos, mais para poder tentar instigar aqui a nossa reflexão. Voltei a compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar alguns slides, não pensei numa apresentação mas para a gente provocar mesmo a nossa reflexão, né? A primeira coisa, para dizer que certamente um dos campos ou dos temas que aproximam o campo da saúde com o campo da agroecologia diz respeito ao estudo e à necessidade de a gente se articular sobre os impactos da Revolução Verde, os impactos da agricultura industrial sobre a saúde. E o tema dos agrotóxicos é um dos temas mais importantes, a contaminação dos alimentos, né? Então, esses dados só para a gente poder refletir que ainda na década de 70 foi aberta uma CPI em plena ditadura militar para poder avaliar os impactos da contaminação de alimentos pelo excesso do que aqui está sendo chamado de aditivos e a eficácia dos controles atualmente existentes naquela época, mas era sobre agrotóxicos. Era uma CPMI para poder avaliar os impactos dos agrotóxicos. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão conseguir ver aqui os depoimentos do ministro da Agricultura da época, do ministro da Saúde da época, falando sobre essa CPMI. E vários livros depois foram publicados, muitos artigos publicados, mas o primeiro deles, isso que eu queria chamar a atenção, que pelo menos que eu visualizo como um dos primeiros que teve grande repercussão, foi aquele publicado na década de 80 ainda, com o título Agricultura Ecológica e a Máfia dos Agrotóxicos no Brasil, que é um livro que vai justamente estar falando sobre a denúncia da agricultura industrial, mas o anúncio da agroecologia naquela época sendo muito chamada ainda de agricultura alternativa, agricultura ecológica, agricultura orgânica. Então, nesse livro aqui do Sebastião Pinheiro e de outros colegas, tem esse título. E só a partir da década de 2000, nesse século,
que vão começar a surgir vai ter um aumento muito expressivo do número de pesquisas no campo da saúde e a publicação de vários livros e muitos artigos. Aqui a gente tem a capa de alguns deles, e nesses dois últimos aqui, esse que eu estou com o mouse em cima aqui é um que diz respeito àquelas as publicações de uma das pesquisas mais importantes nos impactos do agronegócio dos agrotóxicos no Brasil, e certamente uma das mais longas num território específico, que é coordenada pelo Núcleo Tramas, a professora Raquel Rigoto, na Chapada do Podi, já há 15 anos trabalhando num território específico junto com o campo agroecológico. Então, um grupo de saúde coletiva produzindo conhecimento e pensando, contribuindo com a denúncia, mas com a transição agroecológica. E no dossiê dos agrotóxicos... Oi? Não, só uma observação. Esse trabalho do Núcleo Tramas, né, a gente teve em um dos Agroecologia em Prosa presencial, há um ano atrás, a Ada esteve aqui conosco, aqui na Paraíba. A gente aproveitou que ela estava em Pernambuco e ela veio, fez uma prosa conosco sobre o trabalho do Núcleo Tramas, e foi uma troca bem interessante. Então, alguns alunos que estão aqui assistindo, alguns deles assistiram essa prosa participaram dessa prosa que foi presencial com a Ada. Pronto, beleza. Ótimo. Estavam super bem acompanhados pela Ada. E nessa publicação do dossiê da Abrasco, em formato de livro, a Abrasco convida a Articulação Nacional de Agroecologia para conduzir na última sessão do livro, toda uma sessão que apresenta o que é o campo agroecológico. Então, é uma publicação que tem uma importância também de levar para dentro do campo da saúde, já que é um livro publicado por uma instituição de saúde pública, que é a Fiocruz, todo um debate do campo da agroecologia, né? Mas, enfim, para dizer que os impactos estão sendo estudados e é um elemento de convergência muito importante. E certamente o debate dos agrotóxicos é um dos temas que aproxima bastante os dois campos. O debate dos agrotóxicos há muito tempo tem sido feito, né, gente? O Primavera Silenciosa, publicado mais de 50 anos atrás, já trazia uma denúncia radical. Não se trata de falta de evidência científica sobre os impactos dos agrotóxicos, é uma tragédia absoluta e só demonstra o quanto que a humanidade realmente vive uma crise ética, civilizatória muito importante. Eu vou trazer esse outro dado aqui, que eu acho que é um dado que está no dossiê, que é um dado que eu sempre gosto de utilizar. Eu acho um gráfico que diz muita coisa, né? Isso aqui, gente, é um gráfico sobre a evolução da área plantada de 3 culturas agrícolas, que são a base da alimentação do brasileiro. A mandioca é a nossa planta cultivada pelos povos originários, pelos indígenas, que tem uma forte relação com a nossa origem ancestral também. E o arroz com feijão, né? Então, assim, arroz, feijão e mandioca como a base da alimentação. E pegamos 3 commodities agrícolas de grande interesse do agronegócio. Se a gente pegar as 4 commodities agrícolas do agronegócio que consomem 80% dos agrotóxicos no país, seria incluir algodão aqui. Milho, soja e algodão concentram quase que 100% das plantas transgênicas liberadas no Brasil. E a maioria das plantas transgênicas liberadas no Brasil foram liberadas e modificadas geneticamente para receber agrotóxicos numa estratégia clara de controle das corporações, de indução do uso de agrotóxicos e de ganhos econômicos duplos. Ganha vendendo semente delas, que por sua vez exige veneno, que só elas que produzem. Então, cana, milho e soja, enquanto commodities agrícolas importantes, cana-de-açúcar para produzir açúcar e biodiesel, e milho e soja, tendo como principal destino a alimentação animal e só secundariamente a alimentação humana. Então, nós estamos comparando aqui 3 culturas da base da alimentação dos brasileiros com 3 culturas que não tem nada a ver com a alimentação do brasileiro, apesar do agronegócio insistir na narrativa de que eles estão alimentando o mundo, né? Então, aqui a gente está pegando a série histórica de 90 a 2014, depois eu atualizo para vocês aqui o dado. Eu não tive tempo de atualizar o gráfico, mas é um gráfico que mostra e chama muita atenção, né, que já lá na década de 90, quanto que soja e milho tinham uma importância de área plantada muito grande no nosso país,
mas isso vai avançar muito fortemente, né? E a gente pega uma explosão da área plantada a partir de 2008 de soja no nosso país. Tem um outro pico de 2000 de soja até 2008, depois um segundo pico. A gente tem que lembrar que a primeira soja transgênica foi introduzida de forma ilegal no nosso país, uma soja da Monsanto, pelo Rio Grande do Sul. Fernando Henrique permitiu a colheita daquela soja e depois o Lula regularizou e legalizou, através do governo Lula, a transgenia a partir de uma comissão absolutamente antidemocrática, que é a CTN-Bio, onde esconde da sociedade, não permite o debate democrático sobre o desenvolvimento dos transgênicos. Então, não há dúvida uma relação entre a importância da liberação dos transgênicos e a expansão do cultivo de soja no nosso país. Hoje, quase 100% do cultivo de soja no nosso país é transgênico. E por que eu estou falando tão importante da soja? Vejam que aqui, nesse gráfico, a gente está com um pouco mais de 30 milhões de hectares plantados de soja em 2014. A gente tem 15 milhões de milho, tem uma forte expansão a partir de 2006 ali do cultivo de cana-de-açúcar, muito impulsionada pelos programas de biocombustíveis. E nesse mesmo período a gente vê queda da área plantada da base de alimentação do brasileiro. Arroz, mandioca e feijão. Hoje o Brasil ele não é autossuficiente, nem em feijão e nem em arroz. O Brasil importa arroz. Então, a gente tem perda de soberania alimentar nesse processo colocado, e tem mais do que isso, como é desproporcional o aumento das áreas plantadas de commodities com outras áreas, a gente está falando aqui de devastação ambiental, devastação da Mata Atlântica, da Caatinga, mas principalmente do Cerrado, e agora também na Amazônia, enquanto uma fronteira agrícola que tem sido expandida com muita força, né? Para atualizar para vocês desses dados, vou dizer primeiro uma coisa aqui, nesse gráfico aqui, para finalizar essa fala desse gráfico. Nesses 24 anos, quase um quarto de século, diminuiu a área plantada de mandioca, arroz e feijão, mas a população brasileira aumentou em quase 50 milhões de pessoas. Então, a gente diminui a área plantada, quase 50% de redução da área plantada de arroz, mandioca e feijão em 25 anos, e aumenta 50 milhões de pessoas para se alimentar no nosso país nesses 25 anos. O que vem para frente daqui piora, porque continua diminuindo a área plantada de arroz e de feijão e aumenta. Até em 2018, a gente tinha 35 milhões de hectares plantados de soja no nosso país, e as projeções do Ministério da Agricultura são de que até 2028 a gente atinja 45 milhões de hectares de soja. Então a gente está se tornando, junto com a Argentina, as pátrias sojeiras. Nosso país está se transformando num país de uma única cultura agrícola, ou de poucas culturas agrícolas ocupando uma área gigantesca. No caso da soja é um absurdo, e com forte controle de duas multinacionais que agora virou uma só, da Monsanto e da Bayer. A maioria das sementes transgênicas desenvolvidas de soja no nosso país pertencem à Bayer Monsanto, que por sua vez também concentra o mercado de agrotóxicos. O glifosato foi desenvolvido pela Monsanto, que hoje pertence à Bayer, que por sua vez também desenvolve outros agrotóxicos, outros herbicidas, e que por sua vez a Bayer também atua na indústria farmacêutica. Então é uma tragédia que diz respeito ao avanço desse tipo de sistema alimentar neoliberal, que só diz que está preocupado com a alimentação, mas não está. E para finalizar, fazer um gancho com a pandemia, né? Qual que é o principal destino da soja plantada no nosso país? A alimentação animal, da criação intensiva animal que está sendo produzida na China. Então, o principal destino da soja e do milho plantado no nosso Brasil, que é exportada para alimentação animal, é para alimentar a criação dos suínos, dos porcos na China, e de frango, mas especialmente de suínos. E há um conjunto de pesquisadores levantando o debate de que a origem dessa pandemia está relacionada com a produção industrial de animal. Outras pandemias já surgiram nesse século que estão relacionadas a isso, a gripe suína, a gripe aviária. Outras pandemias estão por vir
por quanto que esse tipo de lógica aqui de sistema agroalimentar está relacionado com a devastação ambiental, por sua vez desequilibra o conjunto de micro-organismos, não só com a fauna e flora que a gente consegue ver de forma mais clara, que também estão sendo extintas numa velocidade absurda. Só na América do Sul, a gente perdeu 42 milhões de hectares de floresta tropical, só nas duas primeiras, entre 80 e 2000, em 2 décadas. Então, se imagina, de lá para cá acelerou muito. E essa intensificação está relacionada a um conjunto de problemas de saúde, né? Vou voltar nisso mais à frente, e olhar para isso é muito importante para poder pensar da urgência da transição desses sistemas alimentares neoliberais para sistemas alimentares diversificados, locais e agroecológicos. Para finalizar, estou dando exemplo dos agrotóxicos, poderia dar outros exemplos, mas falar um pouquinho dessa pesquisa aqui, que é uma pesquisa conduzida pela FRJ, mas que eu acho que tem outras também mostrando isso, né? Quanto que os impactos agrotóxicos eles são muito graves a nível local, mas eles não têm, os agrotóxicos não há cerca que segure os agrotóxicos, né? Então, pesquisas no Mato Grosso já têm mostrado, identificado o agrotóxico na água da chuva, do lençol freático, que chega na torneira das escolas rurais e urbanas, mas esse estudo aqui, eu acho que ele nos alerta sobre outras dimensões, né, dos impactos desse sistema neoliberal de agricultura alimentar, sistema alimentar neoliberal. O que eles fizeram aqui nessa pesquisa, os pesquisadores da FRJ? Eles, a partir de identificar que um conjunto de moléculas de agrotóxicos elas são voláteis e, portanto, elas podem se transformar em ar e, portanto, formar as nuvens, e, portanto, a hipótese delas descerem na água da chuva, eles criaram marcadores para essas moléculas, e eles investigaram a partir da hipótese de que há uma concentração de calor muito forte no litoral, nesse caso no litoral carioca, que eles estavam pesquisando, muito quente, ali tem um processo de volatização também, por hipótese maior, dos agrotóxicos pulverizados ali, porém as nuvens, de uma forma geral, volatizam ali, mas as nuvens são levadas para as serras do mar. Então, será que os agrotóxicos estão sendo utilizados, consumidos nas áreas mais próximas do litoral, ao se volatilizar e formarem nuvens que são levadas pelo vento e que delas ficam presas na Serra do Mar e caem na Serra do Mar, não tem moléculas de agrotóxicos que não estão sendo utilizadas na Serra do Mar, mas que, por sua vez, na Serra do Mar tem grandes áreas de proteção ambiental no Rio de Janeiro, áreas de proteção ambiental, unidades de conservação não estão sendo atingidas por chuvas que contêm moléculas de agrotóxico e, portanto, aquelas áreas que a gente tem separado como preservação da biodiversidade estão sendo atingidas também por esse sistema agrícola. Então, eles fizeram esse tipo de pergunta, foram analisar e identificaram que está chovendo um conjunto de moléculas de agrotóxicos que não estão sendo utilizados sobre áreas de conservação. Então, isso é só um exemplo para nos mostrar o quanto que esse sistema, as áreas de produção com uso de agrotóxicos não só contaminam a área do vizinho, limite ali, limitando o avanço da agroecologia e, portanto, a importância da luta de zonas livres de consumo de agrotóxico transgênico do Brasil. Florianópolis, o município onde eu vivo, é um dos primeiros lugares onde a gente conquistou isso, né? A ilha de Florianópolis hoje, ela uma lei conquistada no passado que não precisa ser regulamentada, ela é considerada uma área livre de uso de agrotóxicos, a gente precisa conquistar isso mais fortemente em outros lugares. Eu vou passar para falar para vocês um pouquinho aqui mas essa construção de aproximação da saúde, da agroecologia, vai resultar na conquista de um conjunto de políticas públicas durante o governo do PT. Então, o governo do PT é um governo que vive paradoxo, né? O agronegócio avança com muita força nesse período, com liberação de muitos transgênicos. O Brasil se torna o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Por outro lado, também avança a conquistas em torno da segurança alimentar e nutricional e um conjunto de outras conquistas, né? Então, vivemos essa contradição nesse momento. E o conjunto dessas conquistas de políticas públicas, elas têm essa aproximação entre saúde e agroecologia. Então, eu não vou me deter aqui. Aqui tem outras aqui. Por exemplo, o programa de cisternas não está aqui nessa lista.
Essa lista não é uma lista completa, é uma análise que a gente está fazendo de políticas públicas, farmácias verdes, não está aqui, mas só para dar um exemplo para vocês de 3 aqui, vou tentar pegar aqui, acho que 3. Dizer para vocês, algumas delas foram políticas dentro do SUS e outras são políticas que não são dentro do SUS, mas que têm impacto sobre o SUS. Então, por exemplo, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ela é uma política intersetorial, né? Que ela articula vários ministérios. O Ministério da Saúde está representado ali tanto pelo setor que conduz a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, esse debate de alimentação também é um grande tema de aproximação de saúde e agroecologia, mas também é representado pela área de vigilância em saúde, que conduz o programa de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Então, o Ministério da Saúde está representado e participava, né, enquanto, de fato, efetivamente estava sendo construída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi absolutamente esvaziada no contexto de governo Temer e agora totalmente no governo Bolsonaro. Mas eu queria dar exemplo para vocês da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que não sei o quanto que vocês conhecem, ela foi criada em 2006. Em 2006 ela foi lançada com 5 práticas, hoje já tem 29 práticas integrativas, e daquelas 5 práticas, 3 delas diretamente no diálogo forte com a agroecologia. Então, uma delas era de plantas medicinais e fitoterápicos, por exemplo, com uma indução dentro dessa política que junta as unidades de saúde, aos postos de saúde, da estratégia de saúde da família, centros de saúde nos bairros, tenham hortas agroecológicas com plantas medicinais para, junto com as comunidades, valorizando os saberes das comunidades, possa estabelecer o uso dessas práticas como estratégia terapêutica, mas fortalecendo os conhecimentos locais e o debate das plantas, dos saberes locais desses lugares. Mas também ali da medicina antroposófica, que tem uma relação muito forte com, aliás, de princípio filosófico, né, com a agricultura biodinâmica, e também a homeopatia. Então, ali a gente tinha 3 práticas de origem já na Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares de diálogo muito forte. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que aqui está como 2011, porque é a versão mais atual, mas ela é criada ainda em 99. Então, o lugar por onde a alimentação foi se institucionalizando no Estado sempre foi o campo da saúde. Depois vai gerar a criação do CONSEA, a recriação do CONSEA, né, no governo Lula, porque o CONSEA foi criado no governo Itamar, extinto no governo Fernando Henrique e recriado no governo Lula em 2003. Um dos primeiros atos do governo Lula foi criar o CONSEA. E aí sim, vira uma política intersetorial, interministerial, mas nunca deixou de existir dentro do Ministério da Saúde a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que vai, através do Guia Alimentar da População Brasileira, na segunda versão, que é de 2014, explicitar, enquanto Ministério da Saúde, de que a gente precisa, para garantir saúde da população brasileira, uma alimentação mais saudável e sustentável, fazer a transição para sistemas alimentares diversificados locais agroecológicos. Então, ali tem um posicionamento muito importante do Ministério da Saúde. Por fim, destacar aqui a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que também foi criada por decreto do Lula, mas que depois é criado um programa dentro do Ministério da Saúde, vários ministérios tinham que atuar, mas que buscava viabilizar arranjos ecoprodutivos locais, aonde a agricultura familiar era fortalecida, a agricultura familiar preferencialmente, e fortalecendo a transição agroecológica fortalecida para poder produzir plantas medicinais livres de agrotóxicos, plantas medicinais, plantas sadias, que depois, por sua vez, eram analisadas, esse processo todo era analisado, e a ideia final é que isso fosse comprado então, por compras institucionais, e o elo final da cadeia fosse que essas plantas medicinais fossem ofertadas dentro da política de assistência farmacêutica, dentro das unidades básicas do Sistema Único de Saúde, e também, infelizmente, uma política absolutamente esvaziada, essa política hoje. Então, destacando algumas aqui, só para dizer que, por um conjunto de políticas públicas, muitas redes foram atuando nesses temas. O programa de Cisterna, certamente, é um exemplo muito importante, como uma estratégia também de saneamento, né, de tecnologia social. Então, esse é um exemplo. Para ir caminhando bem para o final, porque eu quero ouvir vocês, estou falando demais já, gente, dizer que a agroecologia é reconhecida internacionalmente como um caminho para atingir objetivos de desenvolvimento sustentáveis, atuando não só em que seria o debate da alimentação,
mas há um debate que ela atua em todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, não só então, também no 3, que é o mais relacionado diretamente à saúde, mas a compreensão de saúde que nós estamos trabalhando aqui é que a saúde é determinada socialmente. Então, o conjunto dos outros objetivos, todos eles interferem, né? O conjunto da organização social, organização econômica das sociedades interfere sobre a saúde. Dizer o seguinte, né? A gente está vivendo hoje uma pandemia causada pelo coronavírus, uma pandemia que se fala muito que a solução definitiva para essa pandemia passa pelo desenvolvimento de uma vacina e medicamentos. Porém, essa pandemia acontece no contexto de outras 3, pelo menos, pandemias que são reconhecidas, que todas elas foram criadas e continuam sendo fortalecidas as bases dessas pandemias, portanto, não há vacinas para ela, não há medicamento para essas pandemias, que elas têm forte relação com o sistema alimentar neoliberal que se estabeleceu e se fortalece no mundo. E que o remédio estrutural para isso é a transição agroecológica para os sistemas alimentares, como eu já falei, localizados, diversificados e agroecológicos. Que pandemias são essas que a revista The Lancet lançou, trazendo um debate sobre sindemia, que para mim foi um termo novo. Sindemia é quando a gente tem várias pandemias atuando e se retroalimentando entre elas. A gente vive hoje no mundo um contexto de uma pandemia, o que significa que é uma epidemia de aumento da fome em todos os continentes, que paradoxalmente é acompanhada por uma pandemia de aumento das pessoas que estão em sobrepeso e obesidade, que por sua vez estão relacionadas a um conjunto de doenças crônico-degenerativas, como diabetes, câncer e um conjunto de outras doenças que vão sobrecarregar os sistemas de saúde, que o modelo neoliberal está sufocando. O SUS hoje vive uma situação de desfinanciamento. Então, paradoxalmente, aumento da fome, aumento da obesidade e do sobrepeso, e ao mesmo tempo uma pandemia de mudanças climáticas. Então, a gente está vivendo um momento de emissão dos gases de efeito estufa que o sistema alimentar dominante é um dos principais efeitos de criação. Então, a destruição das florestas, do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica no nosso país tem forte elemento de contribuição para os gases de efeito estufa, é onde o nosso país mais contribui com isso. Mas também as mudanças climáticas estão relacionadas a muita perda de biodiversidade, né? Os territórios, relatórios que analisam internacionalmente quais são os territórios que mais têm contribuído para evitar as mudanças climáticas e preservar a biodiversidade são justamente os territórios onde acontecem práticas agroecológicas e territórios onde vivem os povos e comunidades tradicionais e agricultura camponesa. E é justamente esses territórios que estão absolutamente ameaçados pela MP, que agora é um projeto de lei da grilagem de terra, que busca regularizar a grilagem de terras no nosso país, e pela política do Ministério do Meio Ambiente atual do governo Bolsonaro, que absolutamente avança por uma agenda anti-Ministério do Meio Ambiente, né? Anti-defesa do meio ambiente. Então, a gente está numa situação de piora dos contextos dessa sindemia no contexto nacional. E, para finalizar, falar para vocês de uma publicação que a gente lançou dentro dessa agenda de saúde e agroecologia, Fiocruz junto com a ABA e com a ANA. A gente lançou no Congresso Brasileiro de Agroecologia do ano passado, que é o primeiro número de um caderno de estudos em saúde e agroecologia, onde a gente traduz 4 documentos inéditos em português e que foram publicados recentemente, para a gente poder aprofundar os estudos sobre a importância da agroecologia, as conexões entre saúde e agroecologia, e poder pensar como que o campo da saúde e o campo da agroecologia podem fortalecer suas atuações em conjunto. Então, a gente tem aqui... E o debate de sistemas alimentares é um debate central nesses 4 documentos aqui. Então, é um artigo e 3 relatórios. Eu não vou falar deles porque eu não tenho tempo, gente. Mas os últimos 2 relatórios foram produzidos por um painel internacional de especialistas em sistemas alimentares e comprometidos com o direito humano à alimentação adequada, que vão trabalhar a partir de um conjunto de infográficos, que eu não vou gastar tempo aqui, quero ouvir vocês, mas que vão nos ajudando a entender justamente o conjunto de impactos do sistema alimentar dominante, o conjunto de vantagens, de evidências científicas sistematizadas, dos benefícios, da importância da gente avançar o mais rápido possível nessa transição
para sistemas alimentares locais diversificados agroecológicos. Também não se trata de falta de evidência da importância da agroecologia. Se trata de evidência que a gente tem suficiente, tanto dos impactos do sistema alimentar neoliberal, quanto dos diversificados locais agroecológicos. A questão é política e como que a gente constrói força suficiente para que a gente possa fazer essa transição tão necessária e urgente no contexto de crise civilizatória. Então, eu não tenho tempo de passar aqui, mas o quanto que o sistema alimentar dominante ele está induzindo cada vez mais o fortalecimento da pobreza, concentração de renda, de poder, de riquezas no mundo. Enfim, não tenho condições de passar por esses processos e nem, infelizmente, de passar aqui pelos benefícios dos sistemas agroecológicos. Estou passando esses slides mais para provocar vocês a acessarem essa publicação e estudarem ela. Está disponível na internet essa publicação. Por fim, dizer que o governo Bolsonaro, o primeiro ato do governo Bolsonaro foi extinguir o Conceia, né? Estava entre as primeiras medidas do governo Bolsonaro. Também o Ministério do Desenvolvimento Agrário já tinha sido extinto no governo Temer, tinha virado uma secretaria e agora foi extinto completamente. E o título do Plano Safra do governo Bolsonaro, de 2019 a 2020, explicita a agenda, o desafio. O tema é uma só agricultura, ou seja, não há mais divisão entre agronegócio e agricultura familiar, é tudo agronegócio. E é isso que é a narrativa e a tentativa deles de encapsular o agronegócio, dizendo que tudo faz parte do agronegócio. Não é à toa que episódios daquela peça publicitária chamada Sou Agro, Sou Pop, Sou Tudo, tem lançado algumas peças falando da agricultura orgânica, das tecnologias sociais, como se aquilo fosse agronegócio, alimentando o Brasil e o mundo. Então, a agenda de alimentação agora ela é conduzida pelo Ministério do Agronegócio, que eu não gosto muito de chamar da agricultura, eu gosto de chamar do agronegócio, porque não existe mais Conselho, eles estão puxando a agenda da alimentação para dentro desse ministério. Eu acho que aponta muitos desafios que estão colocados para nós. Nessa pandemia, é um debate que a gente tem que disputar, né? Na pandemia, o governo, esse ministério que fala que está alimentando o Brasil e o mundo, não lançou até aqui políticas emergenciais de aumento do PAA, de estratégias de garantir o PNAE, de estratégias que estão sendo esvaziadas por esse governo, que na verdade seriam as estratégias que estariam garantindo a alimentação do Brasil. Então é um tema mentiroso, no sentido de que tenta dizer que o agronegócio vai alimentar, mas isso não é verdade, aquelas políticas que estavam fomentando quem de fato alimenta estão sendo esvaziadas. E quem da pandemia está fortalecendo, a despeito das ações do governo federal, há muitas lutas acontecendo nos governos estaduais, municipais, e não só através da política pública de forma autônoma. E vou fechar com um vídeo aqui para mostrar uma das experiências das redes agroecológicas solidárias que têm se fortalecido, têm adensado as suas ações no contexto da pandemia, apesar de todas as dificuldades e falta de apoio, e mostrado a resiliência da agroecologia, né? Mostrado que como que, de fato, a alimentação é uma atividade essencial e que, se não existe apoio, a gente tem que fazer fortalecer as ações. Então, a gente precisa lançar a luz e fortalecer as ações que estão acontecendo. Vou finalizar com um videozinho aqui, que é de uma das experiências de muitas outras que estão acontecendo no Brasil afora. Deixa eu só abrir para vocês um vídeo e encerro aqui, gente. Deixa eu abrir esse vídeo aqui. Que também a gente está produzindo esses vídeos do canal Saúde junto com Fiocruz, junto com a Ana e a Aba. É em Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, que fica o espaço Raízes do Brasil. A fila por aqui começa cedo. Moradores aproveitam para comprar tudo fresquinho. Couve, alface, açafrão, tudo produzido por produtores rurais de todos os cantos do país. As vendas beneficiam diretamente cerca de 5.000 agricultores. Eu acho muito importante a gente saber o que a gente come. Você é o que você come, eu acho isso. Ter a consciência do que você come. Agora, mais do que nunca, você tem que valorizar quem planta. O local é uma conquista do movimento dos pequenos agricultores, uma forma de integrar campo e cidade através da alimentação saudável.
Além de comprar pessoalmente legumes, verduras e folhagens, os moradores e visitantes ainda contam com uma lojinha de produtos agroecológicos. Com o novo coronavírus, tudo se adaptou. Além de álcool em gel e máscaras, uma outra iniciativa foi reforçada. É a Cesta Camponesa, uma espécie de feira online. Então a compra ela é feita por um site, chama cestacamponesa.com.br, a pessoa entra, se cadastra por bairro, vai gerar uma senha e ela vai receber uma lista. E essa lista ela monta a sua cesta, de acordo com as suas necessidades. As pessoas recebem sua cesta em casa e após isso ela faz o pagamento da cesta. E assim que a listagem chega, cada cesta é montada com cuidado. Para se ter uma ideia do crescimento dos pedidos, antes da pandemia eram entregues por mês cerca de 300 cestas. Agora já são mais de 1.200. As entregas são feitas 2 vezes por semana em toda a cidade do Rio de Janeiro, Niterói e também na Baixada Fluminense. Mas para que tudo isso dê certo, foi feita uma parceria com uma associação de taxistas. Essa união de forças que começou durante o período da pandemia tem dado resultados. Na Rua do Raízes do Brasil, olha a quantidade de táxis. Cerca de 50 motoristas aguardando cestas e endereços. Uma via de mão dupla, que gera mais trabalho, renda e ajuda na logística de entrega, o que amplia a cada dia o alcance dos produtos. Então a gente percebe também que a Cesta Camponesa facilitou para que esses trabalhadores do setor de transporte pudessem ter uma renda semanal a partir da Cesta Camponesa. Então criamos, na verdade, uma economia entre campo e cidade, onde todos se beneficiam. 1869. E a gente vai acompanhar uma das entregas do Alexandre, cesta por cesta dentro do carro. E hoje eu vou até ganhar uma carona. Agora sim está na hora de fazer a entrega. E é claro, usando o cinto de segurança e máscara. Bora lá? E é no balanço do carro que o Alexandre me conta como essa união tem ajudado. Foi o que eu falei, ele é um momento de união, entendeu? E ele teve realmente uma queda de 70% a 80% do nosso serviço. Então essa parceria ela é muito importante, além da união que a gente tem que ter nesse momento, devido à Covid-19, ela é importante também para a nossa renda, entendo, dos taxistas que teve essa redução. Ele diz que mesmo quando tudo passar, os taxistas pretendem seguir com a parceria. A gente está muito feliz, entendeu? Pela ajuda que está sendo nos dada e também muito feliz pela oportunidade de ajudar de alguma forma, entendeu? Com essa união que a gente está buscando aí, dia a dia. A conversa tá boa, mas está na hora de entregar a cesta da Rebeca. Ela conta que conheceu o projeto através de um grupo de WhatsApp. Eu estou muito feliz porque no grupo de WhatsApp onde a gente participa, eu estou conhecendo os produtores locais. Então eu sei já 2 pessoas que produziram os alimentos que eu vou receber agora. Enfim, isso é incrível, né? A gente conhecer quem está produzindo a nossa comida com toda a segurança. Então, a gente está participando dessa cadeia, né? Agora vamos deixar a Rebeca e o companheiro dela com as compras. A gente também se despede do Alexandre, que segue fazendo mais entregas. E você, tá pensando que essa reportagem acaba aqui? Nada disso. Essas fotos são de entregas feitas em comunidades aqui do Rio de Janeiro. Um movimento de pequenos agricultores, em parceria com outras organizações, está fazendo um mapeamento das famílias que precisam de alimentos, mas não podem pagar. Nesse período, mais de 300 cestas solidárias foram entregues. Já fizemos entrega na Zona Norte, na região de Bangu, São Gonçalo, aqui em Santa Teresa, em duas comunidades próximas aqui ao bairro. Fizemos entrega também numa comunidade próxima de Manguinhos, nessa ideia de aproximar a alimentação saudável de quem está nas periferias. Agora vamos deixar de conversa. As entregas ainda não acabaram e tem muitos taxistas esperando. Então, vamos deixar o pessoal trabalhar. Deu certo, né? Acho que deu. Gente, então, me estendi muito na fala. Eu acho que essa experiência do MPA tem centenas delas
acontecendo pelo Brasil, e acho que tem um grande desafio de articular elas todas numa grande rede e olhar para o que elas nos ensinam de caminhos, né? Eu acho que a globalização, o momento dessa pandemia mostrou que a sociedade mundial é capaz de desglobalizar e de rever um conjunto de questões. A questão é como que a gente aprende e atua para que esse processo possa permitir que a gente não só gere ações nesse momento, mas que a gente, nessas experiências, a gente também está construindo aprendizados para a transição que a gente precisa fazer. E para finalizar mesmo, dizer o seguinte, a Fiocruz, junto com a ANA e com a ABA, tem um projeto em comum, que é o Agroecologia em Rede, que pertence, na verdade, à ANA e à ABA, e a Fiocruz entrou como parceira a partir dessa agenda. A gente está prestes a lançar um mapeamento de experiências em saúde e agroecologia no Brasil, que tem por objetivo justamente identificar aonde elas estão acontecendo, a partir de que temas, a partir de que elementos, e a gente, a partir desse mapeamento, a partir da análise deles, pensar as questões de avanço dessa agenda, a partir da ABA, da Abrasco, da Fiocruz, e tecendo cada vez com mais força no nosso país redes temáticas que aproximem os campos da saúde e da agroecologia cada vez mais. Então, esse mapeamento vai ser lançado dia 30 de junho. Eu peço que vocês acompanhem aí as redes sociais da ANA e da ABA, que vocês em breve vão receber um material de divulgação e que vocês também ajudem na divulgação e cadastrando as experiências. Certamente vocês fazem parte de experiências que podem ser cadastradas lá. Desculpa, gente, o tempo. E agradeço demais, Shirley, pelo espaço. Deco, é maravilhoso, né, assim, a tua participação, tudo que você apresenta, eu acho que traz para a gente, né, uma grande reflexão sobre, desde as escolhas, né, que o nosso país tem sobre modelos produtivos, a todo um trabalho, né, de resistência que é feito, né, por parte de quem está trabalhando com a agroecologia, a essa relação cada vez mais presente, né, da discussão entre agroecologia e saúde, que é como eu falei no início. Na verdade, quando a gente fala em agroecologia, imediatamente a gente está falando em saúde, a gente está falando em qualidade de vida, né? Não dá para a gente desvincular isso. Só que, na prática, esse diálogo, né, principalmente entre profissionais de saúde e pessoas que trabalham na produção de alimentos, né, agricultores, agricultoras familiares, e todas as pessoas que trabalham como extensionistas rurais, que fazem essa coisa acontecer, às vezes esse diálogo ele ainda é meio travado, ele ainda não tem acontecido com tanta frequência. E quando a gente se coloca, né, enquanto profissionais da saúde, eu até, Marilene, que é companheira nossa aqui do NERA, que trabalha também no INSA, ela até colocou um elogio para você, né, coloca no início, né, diz que bom ver um veterinário agroecológico, né. Eu sou farmacêutica, né, sou profissional de saúde, trabalho no curso de agroecologia, mas a gente sabe que ainda há uma necessidade muito grande de que as pessoas, né, os profissionais e as profissionais de saúde se integrem nessa discussão e nesse diálogo, né? Então, é extremamente importante a gente fazer com que esse diálogo aconteça, a gente fazer com que essas informações, essas publicações, elas cheguem até os cursos da área de saúde, né, que está a formação dos profissionais, e os profissionais que já estão em campo, né? Então, a gente tem aqui participação da Cris, que está conosco, que é do GT Saúde ABA, a gente tem participação da Fernanda, as duas Fernandas, né, a Fernanda Andrade, que esteve conosco, falando sobre homeopatia, e a Fernanda do Instituto Nacional do Câncer, né, que está aqui conosco, que vai participar de uma prosa conosco mais para frente. Então, cada vez mais a gente conseguir que profissionais de saúde eles se integrem, né, nessa discussão sobre o que é que a gente come, mas não só sobre o que é que a gente come, né, sobre como nosso alimento é produzido. Eu acho que isso é extremamente importante, né, e tudo que você traz, todo esse histórico, né, que você traz para a gente,
E fechar com um vídeo tão lindo que nos traz esperança, né? Aqui na Paraíba a gente tem experiências agroecológicas fantásticas. Nesse período de isolamento social, os agricultores e as agricultoras das nossas feiras agroecológicas estão fazendo entrega, né, em domicílio também, do mesmo jeito que você mostrou essa experiência do Rio. A gente está divulgando isso, né, pelas redes sociais, que muita gente não sabe, né? Por incrível que pareça, apesar de toda a experiência agroecológica aqui da Paraíba, tem pessoas que não conhecem as feiras agroecológicas, a gente tem feiras agroecológicas, a gente tem pontos fixos de comercialização, e tudo isso está sendo ajustado nesse período da pandemia para entregas, né? Então, em nenhum momento eu precisei ir na feira agroecológica nesse período de isolamento, eu estou recebendo meus produtos na minha residência. Então, isso é importante, e isso é importante que as pessoas saibam, que as pessoas divulguem, né? Então, eu fico muito feliz com tua apresentação, com tua participação, agradeço demais, e eu acho que está no momento da gente abrir um pouquinho para as discussões, né? Algumas pessoas já colocaram alguns comentários, né, no chat, mas fica aberto se essas pessoas querem falar, eu acho que é interessante a gente ouvir também, né? Oswaldo é da Associação Brasileira da Reforma Agrária. O Oswaldo colocou algumas observações bem importantes, então convido, Oswaldo, se você quiser falar, a Marilene também, a Gabi também falou sobre a questão, né, dos impactos da produção animal, e aí a gente deixa para que essas pessoas possam falar. A Cristina, eu vi que eu não sei se ela conseguiu voltar. A Cristina, ela é do assentamento Socorro, aqui em Areia, e ela também colocou, né, uma preocupação importante aqui sobre a questão do câncer, né, e do aumento dos casos de câncer, e relacionado à produção de bananas, né? Então, se Cristina também quiser falar um pouquinho sobre isso que ela colocou no chat, é importante. Então, a gente deixa aberto para quem quiser fazer algum comentário ou quiser fazer algum questionamento para o Deco. Fernanda, está inscrita, Fernanda. Oi, bom dia. Eu vou aproveitar, né? Gosto de falar, né? Mas eu queria fazer um comentário, depois eu queria fazer um questionamento também. Então, o meu comentário vai bem na linha do que Shirley colocou, né? Essa importância, né, da formação dos profissionais de saúde, né, de como que seria importante, né, isso está presente, inclusive, nos cursos de formação, né, a importância da alimentação saudável, né, a gente vive num país onde a nossa medicina, ela é focada na doença, né, ela não é focada na saúde, na prevenção, nas pessoas, né? Então, não se tem essa relação com a alimentação, e quando se tem, no acesso à alimentação, né? Mas a gente não discute a qualidade, né, do alimento, na maioria das vezes. Ultimamente, isso tem começado, mas ainda muito pouco, né? O acesso ainda dessa informação, né, tanto para os profissionais de saúde, aí não só os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, né, mas a população de um modo geral. Uma coisa que eu fico pensando sempre também é como é invisibilizado os agricultores e as agricultoras, né, eles são invisíveis, e quando eles são vistos é como se fosse aquela pessoa, o jeca da roça, né, o atrasado, e na verdade são profissionais da saúde, né? Talvez a base, né, o profissional essencial à saúde, né? E alguém colocou aqui no chat também uma pergunta sobre os carrapaticidas, se fazem mal à saúde, né? Então, aproveitando aí que o André é veterinário, né, dá essa cutucada também, né, na criação animal, que usa muito remédio, né? Então, a gente fala do agrotóxico, mas a gente também precisa falar
dos resíduos dos medicamentos, né? Dos animais aí que estão, eu não sei, não saberia com propriedade falar disso, de resíduo na carne, né, no alimento em si, mas os resíduos que ficam, né, nas fezes, no ambiente, às vezes usados esse esterco, às vezes usado na própria agricultura, enfim, temos um problema sério aí também, né. E a questão que eu queria perguntar ao André é entender um pouco mais sobre esse mapeamento, né, que foi feito. O que exatamente que vocês mapearam? Foram experiências de agroecologia, né? Só para curiosidade mesmo. É isso, muito obrigada. Shirley, eu falo agora ou a gente escuta mais pessoas? Se você quiser falar logo, Deco, a questão da Fernanda, porque as outras pessoas colocaram. Eu vi que você já fez uma resposta aí para a Marilene, e as outras pessoas colocaram mais comentários do que questionamentos. Então, acho que você pode responder logo a questão da Fernanda aí. Foram colocadas muitas questões importantes aqui no chat. Óbvio que eu tenho um acordo que a saúde do trabalhador é central e não só dos impactos agrotóxicos, mas eu acho que o interessante é tentar olhar toda a cadeia do sistema alimentar, né? Então, tem pessoas também pesquisando, por exemplo, todas as mutilações e impacto na saúde do trabalhador de quem está trabalhando nos frigoríficos, que inclusive é um dos lugares onde está tendo focos de pandemia, de contaminação de Covid agora nesse momento no Brasil, né? Então, toda a estrutura do processo, né? Desde que o que significa saúde do trabalhador para quem quer da agricultura familiar e agroecológica, mas aquele que é boia fria, ou que é trabalhador dentro de uma fazenda em rincões muito distantes e que fica intoxicado ou acidentado e o patrão não permite que ele vá ter um serviço de saúde. Um debate enorme, que eu acho que a Fernanda, talvez quando a Fernanda for trabalhar aqui com vocês, dialogar com vocês, ela aprofunde mais o debate de saúde do trabalhador. E é isso, a norma regulamentadora 31 está sendo desmontada, né? Como todas as normas regulamentadoras, a gente está no momento de todas as ações de fiscalização, tudo está sendo muito ameaçado e desmontado no nosso país, assim. Queria dizer para a Mari que é claro que o Mari Mello, claro que a gente pode continuar em contato, depois você pega meu contato com a Shirley. E as perguntas colocadas aqui pela Fernanda, eu vou dar 2 exemplos, assim, né, do uso de produtos na veterinária intensiva, né? A importância da homeopatia na produção de, por exemplo, de leite, de gado, de leite, né, da bovinocultura leiteira. Porque quando a gente utiliza agrotóxico na agricultura, a gente, às vezes, tem a opção de não voltar a ter contato com aquela área plantada. Claro que isso que eu estou falando nem sempre é possível. Em muitas realidades brasileiras, a lavoura vem até a porta de casa, ou até a porta da escola, ou até a porta do posto de saúde, ou até o centro, enfim, até as cidades, até os centros urbanos das cidades. Lembrando que o nosso país tem 5.600 municípios, algo por aí, e a grande maioria deles é de menos de 30 mil habitantes, e que as lavouras, em muitos lugares, colam na cidade. Mas em alguns lugares é possível você usar o agrotóxico e não voltar, né, tentar respeitar o período de reentrada na área para você não se expor à contaminação ambiental. No caso da produção leiteira, o trabalhador que está trabalhando, se ele utiliza o carrapaticida, se ele utiliza um produto, um veneno ali para combater, no caso, o ectoparasita ou o endoparasita, ele não tem opção, ele precisa esgotar o leite. A orientação é descartar o leite durante alguns dias, aí cada produto tem um tempo. Isso também muitas vezes não acontece, porque é prejuízo econômico, e aí leva daí o problema para o consumidor do leite. Mas no caso do trabalhador, ele ordenhou as vacas de manhã, usou o carrapaticida, à tarde ele tem que ordenhar as vacas para esgotar, porque senão vai desenvolver mamite, inflamação da glândula mamária. Então ele vai voltar a estar respirando, estar com o rosto dele colado no pelo das vacas logo poucas horas depois. Então os impactos são diferenciados, né? Cada sistema de produção tem impacto diferenciado. Também se utiliza veneno na avicultura.
quando você vai preparar a cama para receber um novo lote de pintinhos, por exemplo, na avicultura industrial, você recebe o pintinho ali de 30, 40 gramas e depois de 40 dias, 42 dias, você entrega um frango de em torno de 2,8 kg, 3 quilos, né, para abate. E aí você tem um período de preparar o aviário para receber um novo lote de pintinhos. Na avicultura industrial, você joga veneno, você usa uso do fogo também para combater, mas é muito comum utilizar veneno, raticida e outros venenos ali dentro. Já vi em aviário utilizando grandes ventiladores para espalhar o veneno. Então, já vi o agricultor pegando o veneno com a mão, levantando na direção do ventilador para abrir a mão e o ventilador espalhar por todo o aviário aquele veneno. Já vi em aviário, e é muito comum, o uso de antibiótico profiláctico, porque a gente tem que lembrar que a avicultura, a pecuária industrial, no caso da avicultura, da suinocultura, é de um nível de intensivismo assim, na produção muito forte, uma fábrica mesmo de proteína animal, né? Então, tudo é pensado para os frangos acumularem acúmulo de carcaça no menor curto espaço de tempo. Então a luz fica acesa porque é fotoestimulado, os animais comem mais, ficam mais estressados, eles já são selecionados geneticamente para poder pegar e produzir mais carne, mas por outro lado essa seleção genética ela fragiliza esses animais, então você não pode, tem que evitar todas as formas de contaminação. A agricultura familiar que trabalha com a avicultura industrial não pode criar frango caipira, porque o frango caipira é mais resistente, pode ter uma bactéria, enfim, várias coisas, e eles utilizam agrotóxicos de forma profiláctica na água. Então, se coloca antibiótico, e já existe um alerta da Organização Mundial da Saúde, que não é de agora, já faz mais de 10 anos, que o uso absolutamente intensivo, descontrolado, desregulamentado de antibióticos na agricultura industrial, insisto no termo, esse sistema alimentar neoliberal está produzindo impacto de tal ordem que as resistências a antibióticos estão gerando muitos problemas de saúde pública. Há um alerta que tem superbactérias sendo criadas aí no mundo porque estão gerando resistência que depois não tem antibiótico a ser utilizado para controlar as infecções hospitalares. Então, esse é um outro impacto muito importante desse sistema alimentar neoliberal. Então, a intensificação de todos os impactos, né? Então, infelizmente, a gente tem menos pesquisas acontecendo sobre os impactos da parte da pecuária, da produção animal, desses sistemas, tem mais da agricultura. Temos alguns bons estudos no Brasil, a gente tem que estimular mais esses estudos. Mas nesse painel internacional, eles fazem uma busca na literatura científica internacional como um todo. Daí eles conseguem reunir um conjunto de evidências e revelar. Por isso que esses relatórios são tão interessantes também para poder pensar os impactos da pecuária industrial, que tem uma relação muito forte aí com as pandemias, né? Tem um livro que está para sair pela editora Elefante agora em junho, está sendo lançado, a tradução para o nosso país, que justamente aprofunda um olhar sobre essas pandemias e agricultura industrial, pegando a pecuária industrial aí, que se vocês quiserem, eu posso localizar aqui o título, o link e compartilhar com vocês, que eu acho que vai ser um livro que vai nos ajudar bastante a entender esses processos. O que mais, gente? Sim, sobre os mapeamentos. Então, que bom, Fernanda, que você levantou isso, porque eu falei muito preocupado, né? Já tinha ocupado muito tempo, falei muito rápido. O mapeamento ainda não aconteceu, a gente está disparando o mapeamento dia 30 de junho. A gente desenvolveu um formulário dentro de uma rede, de um coletivo, em torno de 20 pessoas, da qual o GT de Saúde da ABA participa, representado justamente pela Shirley e pela Cris, que estão aqui, pessoas da Fiocruz, pessoas da Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar Nutricional, pessoas da rede de atores que atuam com práticas integrativas e complementares de saúde, que atuam na Política Nacional de Plantas Medicinais, enfim, reunimos um coletivo para produzir um formulário para esse mapeamento, são pessoas de vários lugares do Brasil, produzimos isso ao longo de 60 dias de muitos diálogos e estudo, estamos testando agora com 20 experiências de todo o Brasil, desde experiências do MST, experiências acadêmicas, para avaliar como é que está o instrumento. E dia 30 a gente vai estar lançando esse mapeamento.
Então, estamos preparando um vídeo de lançamento, materiais de comunicação, tentando fazer reuniões com algumas redes, na ideia de que a gente possa fazer um grande mapeamento, depois Fiocruz, junto com a Ana e junto com a ABA, possam analisar esse mapeamento, pensar como que ele pode seguir acontecendo, e a gente possa, a partir disso, fortalecer essas aproximações do campo da saúde e da agroecologia. Acho que é isso. Vou ler o chat aqui Isso, enquanto a Deco. Shirley pega a palavra. A Fernanda Nogueira, ela saiu, mas a Fernanda Nogueira, ela trabalha no Instituto Nacional do Câncer, e a gente já combinou uma prosa, provavelmente para a outra semana, né, primeira semana de julho. Aí eu vi que Cristina ainda está por aí. Cristina, você já fica convidada, né? Cristina, ela é, como eu falei aqui, do assentamento Socorro, e ela traz uma preocupação que o uso de agrotóxicos lá na cultura da banana, né, tem sido atrelado a casos de óbitos de pessoas por câncer, e aí ela ressalta, né, o agrotóxico matando a natureza e matando as pessoas. E a gente tem feito pesquisa, né, além dos projetos de extensão que a gente desenvolve, que esse projeto, né, Agroecologia em Prosa, está no meio desses projetos. A gente também tem feito pesquisas, né, levantamentos sobre dados de adoecimentos, né, que possam estar relacionáveis à utilização de agrotóxicos. Então, a gente tem feito levantamentos em bancos de dados, né, do próprio Ministério da Saúde, dos casos de intoxicações. A gente sabe que e isso é uma preocupação também, né, como a gente já falou, da gente conseguir ter uma sensibilização maior de profissionais de saúde para essa discussão, porque a gente sabe que há uma subnotificação muito grande. A gente, quando vai para campo, que a gente vai fazer entrevista com agricultores, agricultoras, ou esse próprio relato que a Cristina traz aqui, a gente tem uma série de relatos de pessoas que já tiveram algum problema, já passaram mal, já tiveram algum sintoma de intoxicação pela utilização de agrotóxicos, mas quando a gente vai para os dados daquele município, daquele território, a gente vai ter um ou quase nenhum caso notificado de intoxicação. Então, isso é um trabalho extremamente importante, né, de sensibilização que a gente tem que fazer com o profissional de saúde, porque enquanto esses dados eles não chegam, né, eles não aparecem lá enquanto números, isso enfraquece também a nossa luta, né, todo esse discurso que a gente tem, que a gente sabe sobre os impactos dos agrotóxicos, ele é enfraquecido muitas vezes pela subnotificação das intoxicações. Então, isso é uma coisa extremamente importante. É necessário que a gente chegue nos cursos da área de saúde, né? É necessário que a gente leve essa discussão para todos os cursos, né? A gente já fez trabalho aqui de educação em saúde no curso de medicina, por exemplo, aqui em Campina Grande, mas aí fica uma palestra, né, fica uma fala ali solta, e é necessário que a gente intensifique mais esse diálogo. Deixa eu ver se tem mais algum... Fernanda, ela tinha deixado antes de sair, né? Ela tinha falado aqui, né, que seja fundamental fortalecer a agroecologia no SUS, né, isso que eu estou falando. Concordo com a Fernanda a necessidade de rever a formação, né, dos profissionais de saúde, e acredito que os agentes comunitários de saúde são atores cruciais nesse processo, né, e que já possuem uma atuação territorial. A Fernanda, que eu falei, né, que trabalha no Instituto Nacional do Câncer e que vem estudando a relação entre câncer e agrotóxicos. Deco colocou algumas publicações aí, gente, e aqueles livros que o Deco apresentou no slide, eu fiz uma lista aí, coloquei para vocês, e boa parte deles, inclusive o caderno de estudos entre agroecologia e saúde, que Deco apresentou no final, eles estão disponíveis para download no site da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos. Tem muito material lá, e esses livros estão disponíveis na íntegra para baixar lá.
Madalena, também falando aqui, né, muito rico. Madalena é do Conselho, Deco, é aqui da Paraíba, companheiro nosso aqui do Centrac, da ASA, e também faz parte do Conselho, né, e a gente também integra o Fórum Paraibano de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, que Madalena também é companheira, né, dessa luta. E a gente teve uma participação aqui de outros núcleos de extensão, né, de uma pessoa do Ministério da Saúde, Iracema, não sei se ainda está por aí, do Oswaldo, que eu falei, né, da Associação Brasileira de Reforma Agrária, de assentamentos, para além dos nossos alunos, né, do pessoal do curso de agroecologia. Então, eu acho que, como eu estava falando no início, essa prosa, ela tem tido uma importância gigantesca da gente manter esse debate, né, tão importante, inclusive nesse período de pandemia, né, como o Deco ressaltou algumas coisas que tem uma relação muito forte com a questão da produção, tanto a produção vegetal como a produção animal, né, e principalmente a produção animal. Então, que a gente mantenha, né, esse espaço de diálogo, de debate, e que a gente divulgue, né? Quem está participando pela primeira vez já divulga para outras pessoas, e assim a gente vai mantendo, né, essa atividade que tem sido extremamente rica. Eu acho que todo mundo tem aprendido muito. Quem participa tem aprendido muito, né, com toda essa discussão que a gente tem feito aqui. Iracema está aí também ainda. É muito importante o debate, o trabalho da Fiocruz e dos núcleos de agroecologia. Obrigada, Iracema. Shirley, Oi, Deco. eu posso falar um pouquinho sobre essa história da formação de trabalhadores em agroecologia também. Eu acho que é uma dimensão que dá para a gente pensar um pouco. Ótimo, ótimo, ótimo. A gente ainda tem um tempinho. Então, eu acho que tem uma dimensão, gente, que alguém escreveu aqui, né, que tanto na saúde precisa pensar em aprofundar o debate dos agentes comunitários de saúde, dos trabalhadores de saúde, sobre essa dimensão da agroecologia, como nos cursos de agroecologia muitas vezes fica mais estrito o debate da agricultura e não faz um debate mais amplo e não integra. A gente tem algumas experiências no Brasil que vem crescendo sobre desenvolvimento de currículo, tanto em pós-graduação da área da saúde, pensando em disciplinas de saúde e agroecologia. Não é só no nosso país que isso está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Equador, está acontecendo em outros lugares. Disciplinas de saúde e agroecologia, de fazer esses estudos, assim como em cursos de agroecologia isso também tem acontecido, de pegar e aprofundar, não só disciplinas, mas criando cursos que aprofundem isso, né? Isso é explorado desde em cursos junto a raizeiras, benzedeiras, mas também pensando no debate do saneamento rural, tentando pensar outros debates. Eu acho que, assim, dizer uma coisa importante, que os agentes comunitários de saúde surgiram em áreas rurais no Ceará, essa proposta, no final da década de 80, e a partir disso, daquela importância daquele trabalho junto às comunidades, que daí são incorporados e vai crescendo e vira a estratégia de saúde da família, que a gente tem hoje mais de 400 mil agentes comunitários de saúde no Brasil todo, atuando em muitas comunidades, né? Eu acho que tem um grande debate no caso da saúde, que a gente tem que aprofundar e avançar muito ainda, que é o debate de território, sabe? Eu acho que porque a trajetória do campo da saúde e a trajetória do campo da agroecologia é diferente. A agroecologia vai se institucionalizar em termos de políticas de Estado muito recentemente. E a saúde sempre vai ter isso por base, né? Claro que também tem processos autônomos, mas a luta pelo SUS na década de 80, depois a luta de dar coerência ao SUS, de fazer os princípios do SUS de equidade, integralidade, universalidade, a participação social, de construir a partir disso. E acaba que muitas vezes o debate de território fica muito limitado, mesmo em áreas urbanas não se reconhece a potência da agricultura urbana, a potência das hortas comunitárias, a potência da compostagem comunitária e outras potências, enquanto espaços de promoção da saúde vira um processo mais limitado mesmo, né? Eu queria compartilhar com vocês, eu mando o link também, mas eu vou mostrar minha tela aqui, que é de um processo que a gente sistematizou na Fiocruz, um curso que a gente coordenou,
Essa página aqui, gente, depois eu passo para vocês. É a escola onde eu trabalho na Fiocruz, epsjv.fiocruz.br. A gente desenvolveu, junto com a MST, um curso técnico em meio ambiente com ênfase em saúde do campo. E dentro desse curso, saúde e agroecologia estão integradas no currículo a partir de várias disciplinas, mas mais do que isso, a partir de várias estratégias de integração curricular. A gente fez caravana agroecológica, fizemos estágio dos alunos dentro das equipes de ATER agroecológica. Enfim, construímos um processo de pensar uma formação que integrasse saúde e agroecologia, justamente pensando na formação de agentes de saúde e agroecologia nos territórios, que pudesse, porque a reflexão de fundo que a gente faz é o seguinte: nas áreas rurais, as políticas de Estado que mais chegam, capilarizando, são a educação, sendo fragilizada nos últimos processos com o fechamento de muitas escolas rurais, mas também com a insistência das EFAs, da luta do MST e de outros movimentos pela educação do campo, e as equipes de ATER, que também estão sendo fragilizadas agora, mas era ATER, educação e saúde, com algumas políticas de incentivo à criação da estratégia de saúde da família em comunidades rurais. Só que não tinha atores que integravam esse processo. A saúde que chegava lá, muitas vezes, era a mesma saúde, estrutura de saúde que estava sendo organizada nas cidades. Então, a gente organizou uma sistematização dessa experiência pedagógica, que a gente ficou quase 200 dias em aulas direto. O curso foi todo realizado dentro de escolas, dentro de assentamentos rurais, e a gente trabalhou com estudantes que moram em assentamentos da reforma agrária e outros territórios camponeses. E aí a gente sistematizou essa experiência pedagógica. Cadê? Desculpa. Aqui, desculpa. Nessas 5 publicações aqui, ó, que estão ilustradas aqui por imagens, né? Então, vou abrir uma promoção para vocês. Aqui é um conjunto de fascículos de sistematização da experiência pedagógica, pensando em estimular novas experiências pedagógicas, não necessariamente cursos técnicos em meio ambiente, mas como que a gente pode pensar caminhos de integração curricular. Então, aqui no fascículo 3, a gente vai detalhar todo o currículo dessa experiência pedagógica. Então, vou mostrar para vocês muito rapidamente aqui um desenho do... Então, a gente tem várias estratégias de integração, gente. Pra vocês terem uma ideia, a gente construiu as cartas como elemento de integração. Os alunos escreviam cartas da turma do Ceará para a turma do Paraná e vice-versa. Mas no currículo, a gente organizou o currículo nessas disciplinas aqui. Depois tem várias estratégias de integração. Arte e cultura camponesa, ciências humanas, língua portuguesa, SUS e saúde do campo, território, produção e saúde. Depois, dentro de um outro módulo que a gente chamava de produção de ambientes saudáveis, agroecologia e soberania alimentar, gestão e avaliação e política ambiental e saneamento ecológico e habitação saudável. E depois todo um módulo de planejamento que passava por investigação nos territórios, sistematização, estratégia de integração curricular, educação e mobilização popular nos territórios. Isso aqui só para estimular vocês a, depois, se tiverem interesse nesse debate de educação e pensando agentes no campo, vou botar esse link aqui para vocês no chat, de vocês navegarem também, darem uma olhada, porque foi um esforço de sistematização dessa experiência... Dessa experiência pedagógica que tem a ver justamente com isso, de como é que a gente pensa a formação de atores que vão nos ajudar a articular um conjunto de ações nos territórios que passam por políticas públicas, mas passam por mobilização das comunidades. Então, vou deixar aqui o link também dessa publicação para vocês. Tá ouvindo? Uma outra, quando você falou aí agora desse material, né, eu também lembrei, eu estava até olhando se o Tinoco ainda estava aqui, mas ele já saiu. A gente faz parte de um outro projeto aqui, que se chama o Projeto Zika. É um projeto grande, que tem várias frentes de ações, e uma delas é a questão do enfrentamento das arboviroses através de tecnologias sociais, porque
O que é que acontece, né, em várias regiões e aqui muito forte aqui na Paraíba, né, a questão da estiagem prolongada, as pessoas, obviamente, por não terem água, vão acumular água de todas as formas possíveis, né, porque se você sabe que você não vai ter água e que você vai passar muito tempo sem ter água, você vai acumular, né. No campo, isso acontece já há um tempo e as pessoas são mais preparadas para isso, então daí tem o programa das cisternas, né? E as pessoas fazem a sua reserva de água, só que isso nas cidades ocasionou um problema muito sério, que foi o acúmulo de reservatórios de água sem proteção, e isso, obviamente, que aumenta a proliferação dos mosquitos, e, enfim, vira uma bola de neve, e a gente tem toda uma situação, né, das arboviroses, que já vem há muito tempo aqui no nosso país, né, da dengue, e mais recentemente da zika e da chikungunya. A zika trouxe um impacto muito forte, né, para algumas regiões, que foi a questão da microcefalia. Então, esse projeto, ele surgiu nessa proposta de se trabalhar a questão de tecnologias sociais para a captação e armazenamento de água de chuva, só que, como o projeto ele é um projeto grande, interdisciplinar e com vários olhares, né, o Tinoco, que estava aqui conosco, ele trabalhou muito tempo no INSA e com essas tecnologias de captação e de reserva de água de chuva, mas também com outros profissionais da área de saúde que também estavam envolvidos nesse projeto. Então, o que é que aconteceu? Quando a gente começou a fazer as primeiras visitas, né, nos municípios, para a gente falar um pouco sobre o projeto e ouvir, né, as demandas dos municípios, surgiu a demanda, que também, né, quem trabalha com a questão dos agrotóxicos sabe que isso é bem presente, que é das intoxicações também dos agentes de controle de endemia pela utilização do controle químico, né, para o combate do mosquito. E a gente vê que é uma relação muito próxima, né, da relação que existe da utilização dos agrotóxicos no campo, é a utilização dessas substâncias, né, que também são venenos e que são utilizados no combate das endemias. E que esses profissionais, eles também estão expostos, né. Então, a gente começou a ouvir os relatos, né, de intoxicação. A gente sabe que a política para controle do Aedes no Brasil, ela vem já há um longo tempo, continua reforçando a política do controle químico, né? Mesmo sabendo que não tem resultados, porque a cada período o que é que acontece? Resistência, se muda a substância que está sendo utilizada e as pessoas continuam expostas e aquilo é colocado, né, como o que está sendo utilizado agora, que é colocado lá nos reservatórios de água, as pessoas terminam utilizando aquela água para consumo ou produção de alimentos, ou para o próprio consumo mesmo da água, e os profissionais de saúde também sendo expostos, né, a essas substâncias. Então, é uma outra questão que é extremamente importante e que está nesse diálogo, né, entre agrotóxicos, trabalho, saúde, está nesse diálogo entre saúde e agroecologia, né, e que a gente não pode esquecer, né, da importância, e que está nessa discussão sobre os agentes comunitários de saúde e sobre os agentes de controle de endemia, né. Então, isso é uma outra atividade que a gente vem desenvolvendo aqui, e a gente fez uma enquete, né, com alguns agentes de controle de endemia dos municípios onde a gente tem trabalhado, e, assim, foi praticamente 100%, né, as respostas quando a gente pergunta se eles acreditam, eles e elas acreditam que a sua atividade é uma atividade segura. Então, praticamente todos, né, responderam que não, que a sua atividade não era uma atividade segura,
e praticamente todos responderam sobre a ineficácia do controle químico para o controle do Aedes aegypti. Então, é uma outra discussão importante que a gente também pretende trazer essa outra discussão para uma outra prosa aqui, porque gera, né, outras questões que têm a ver com isso que a gente discutiu hoje, mas outras questões também estão relacionadas. Shirley, eu posso te colocar em contato se você quiser. Não sei se você conhece a Ariane, é uma pesquisadora lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, que está justamente desenvolvendo uma pesquisa grande com agentes de vigilância em saúde. E eu acho que esse debate dos agrotóxicos em áreas urbanas é super importante, né? Eu acho que esses agrotóxicos são mais utilizados na periferia. A gente pode fazer uma reflexão sobre isso, sobre também um debate de eugenia social, um debate racista, né? Porque são sobre as populações mais pobres e onde se concentra a população negra do nosso país, onde o Estado brasileiro joga veneno. De uma forma absolutamente que não é resolutiva, né? Então, essa lógica mosquito-centrada, de que você tem que combater o vetor e não atuar com saneamento, com outras ações, é uma lógica falida, vai continuar jogando veneno e não vai nunca resolver. Então, eu acho que é um debate importante sobre vários aspectos. Mas Interessante, Beto, eu os quero ter agrotóxicos em áreas contato. urbanas têm várias outras perspectivas, né? Desde o uso de agrotóxicos dentro de pet shop, voltando ao debate da veterinária, sabe? Tem muitas pessoas que levam o seu cachorro para usar um veneno para combater pulga e depois o cachorro chega em casa e sobe na cama com uma criança. Tem carpina química, tem empresas privadas que trabalham dentro dos condomínios jogando bombas de veneno para combater formiga, roedor, barata, sem nem ter barata ali ainda, o que eles chamam de preventivo, mas na verdade você está expondo todo mundo, né? Então tem muitas aberturas e, na verdade, tem uma contradição de fundo muito forte, né? Porque no caso das campanhas de saúde pública é o Sistema Único de Saúde que está expondo a sua população a veneno, né? Então são Exatamente. contradições, é um debate super complexo e que precisa ser aquecido, porque, de fato, a gente está longe de conseguir pegar e ter isso como uma pauta forte na sociedade. Exatamente. É tão interessante como o discurso do veneno, de utilizar o veneno, ele está tão presente na sociedade que uma das coisas que a gente mais escutava, né, que inclusive a gente chamava de escutatórias, né, nesse projeto, era o relato dos agentes de controle de endemia que diziam que quando chegavam nas residências com alguma proposta de trabalho educativo, né, de explicar para as pessoas como se prevenir, né, da dengue, das arboviroses e como evitar a proliferação dos mosquitos, muitas pessoas chegavam a escutá-los porque já perguntavam logo, trouxe o veneno, trouxe o pozinho, né, não diziam trouxe o veneno, né, trouxe o pozinho, se não trouxe, então a gente nem conversa. Ou seja, as pessoas, é impressionante como isso é tão forte na nossa sociedade de acreditar, é como o discurso que você, né, falou lá no início, que o agro fala isso, né, que se não usar agrotóxicos não vai produzir alimento, a gente sabe que não é desse jeito. Então, do mesmo jeito, na saúde pública, há essa discussão sobre se não traz o veneno, né, se não traz a substância lá para matar o mosquito, então não existe, né? Então, não existe outra forma de prevenção, né? Eu acredito que a manutenção do uso intensivo de agrotóxicos em campanhas de saúde pública é elemento fundamental para a retórica de justificação da utilização de agrotóxicos agrícolas, né? Então, não é à toa que quando a imagem da pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil começou a ficar fragilizada, foi muito criticada, eles articularam de uma forma absolutamente não democrática a inclusão de autorização para uso de pulverização aérea de agrotóxicos em campanhas de saúde pública sobre as cidades. Então, porque eles acreditam que isso gera uma imagem positiva para o setor de aviação agrícola. Então, exatamente, né? Quem está fazendo é a saúde, né?
Exato. Então, É o Ministério da Saúde que está dizendo dando que um tem que aval, utilizar. né? Exatamente. Bem, gente, eu acho que a gente está, né, nos nossos instantes finais. Agradecer imensamente ao Deco, parceirão querido, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco esse finzinho de manhã. E todo o conhecimento, né, todas as informações que Deco compartilhou conosco, acho que foi uma prosa extremamente rica, né, e volto a dizer, né, esse material vai ficar disponível, né, só aguardem um pouquinho, mas está sendo gravado e está sendo encaminhado para a universidade, isso vai ficar disponível para quem não assistiu hoje, possa assistir depois. E na próxima semana a gente continua com a nossa prosa, a gente está só definindo quem vai participar, a gente está com algumas pessoas encaminhadas para participar na próxima semana, mas como sempre, a gente está divulgando no finalzinho, né, no final da semana, início da semana seguinte. Então, entre o domingo e a segunda-feira, a gente está fazendo a divulgação de quem é que vai estar na próxima semana conosco. Tá? Então, Deco, sua palavra final aí, e muito, muito, muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui nessa prosa tão gostosa conosco. Eu que agradeço, gente. Só agradecer, dizer que eu tenho vontade de... Nunca fui na Paraíba, tenho vontade de ir aí, não só para o São João, mas para conhecer vocês também, conhecer esse estado. Tenho vontade de conhecer o Polo da Borborema, tenho vontade de conhecer João Pessoa, Campina Grande. E eu já fiz várias sugestões aqui, né? Mas eu tenho feito uma certa brincadeira com as pessoas nos diálogos que eu faço, que é porque eu sei que muita gente está vendo séries da Netflix ou séries de alguns programas, né? Ainda mais nesse momento assim. Então, eu vou sugerir uma série que não é do Netflix. Vou pela última vez aqui tirar minha tela para mostrar para vocês um dos programas do canal Saúde, que é o canal de televisão do Cruz, que chama Curta Agroecologia. Vocês estão vendo minha tela, né? Curta Agroecologia é um programa que é uma parceria da Fiocruz com a Articulação Nacional de Agroecologia, que produz vídeos, né, de curtas-metragens de 20 a 24 minutos no máximo. A gente tem 20 programas já gravados, a série continua gravando, vai inclusive gravar uma sobre redes solidárias agroecológicas agora no contexto do Covid, e eu queria sugerir que vocês botem aí na listinha de vocês aí de próxima série, para começar a assistir, que vocês organizem o tempo para assistir a série Curta Agroecologia, porque ali tem muita coisa para nos ajudar a pensar, a conhecer muitas experiências de vários lugares do Brasil e pensar muitas conexões possíveis de saúde e agroecologia. Um abração para todo mundo, beijo, Shirley, gratidão. Massa. Deco, essa série faz parte de uma das minhas ferramentas de ensino, viu? São utilizadas nas minhas aulas. Quem já fez alguns componentes comigo no curso de agroecologia já assistiu alguns dos episódios dessa série aí. Mas é muito bacana mesmo e é importante que a gente divulgue cada vez mais. Obrigado, galera. Encerrando aqui a nossa gravação. E gratidão a todo mundo. E na próxima semana a gente está junto de novo.